clareza. Versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro. Vamos ler juntos? Edificamos o muro. Ardeu em ira, se indignou e escarneceu dos judeus. Versículo 2: E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? 3. E estavam com ele Tobias, o Amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Agora uma oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão mais alto, somos tão desprezados, e caia sobre o seu opróbrio, sobre a sua cabeça, e faça com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que derritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade. Vamos ler junto, versículo 6, a parte que diz assim: Porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. E o coração do povo se inclinava a trabalhar. 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que dando ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Agora é o 9, é o tema da festa que nosso ministério escolheu, que diz assim, ó: Porém nós, que diz aí? Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus e Pai, esta, Senhor, é a hora da Tua palavra ser ministrada. Senhor, fala conosco nesta noite, nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos abençoe, fale com todos aqui, Senhor, com aqueles que estão assistindo esse culto ou vão assistir posteriormente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus com a santa alegria. Bem forte salve. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus vai falar com você. Bom, olha aqui, pouco tempo a gente tem que agilizar. Capítulo 4 de Neemias, ele faz parte do primeiro bloco do livro de Neemias. O livro de Neemias nós podemos dividi-lo em pelo menos duas partes. Nós dividimos a primeira parte, onde fala sobre a reconstrução de Jerusalém, de forma mais específica, a reconstrução do muro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E a segunda parte do livro fala sobre a reforma social e espiritual que dois homens tiveram um papel fundamental. Quais são esses homens? Neemias e Esdras. Qual é o primeiro? Neemias. E o segundo? Esdras. Esses dois homens tiveram uma grande responsabilidade. Neemias, por se tornar governador de Jerusalém, e Esdras, por ser escriba e por estar ligado ao templo e promover a reconstrução espiritual do povo de Israel. Então, quando você lê o livro de Neemias e Esdras, eles são vizinhos, não por acaso. Eles são contemporâneos. Eles são livros irmãos.
Em alguns estudos falam que era um livro só, e depois ele foi dividido em Neemias e Esdras. O capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Neemias narra um período aproximado de 2 meses, ou seja, 60 dias. Quantos dias? 60 dias. Os primeiros 6 capítulos de Neemias é praticamente a história do que aconteceu em 2 meses. E quantas coisas podem mudar em 2 meses? Em uma semana muita coisa pode mudar. Agora imagine em 2 meses. 2 meses muita coisa pode mudar. Tem gente que vai ficar rica nos próximos 2 meses. Quem crê, diga amém. Tem gente que vai emagrecer nesses últimos 2 meses. Quem crê, diga amém. Vai nada. Vai sim, vai emagrecer. Tem gente que engorda em 2 meses. Tem gente que perde tudo em 2 meses, até menos tempo. Tem gente que perde casamento em 2 meses, até menos tempo. 2 meses do momento que Neemias recebeu a notícia até o último momento, quando o muro já estava edificado. Danilo não passou para mim o tema da primeira parte do capítulo 1. Se fosse o capítulo 1, eu pregaria para vocês sobre como Neemias recebeu a notícia. Neemias estava lá na terra dos persas. Diz a Bíblia que Neemias recebe a notícia de um dos seus irmãos, chamado Hanani. Ele se assenta, chora, lamenta por alguns dias, até se posicionar em oração e jejum. Mas não é o capítulo 1, descartamos. Capítulo 2 mostra Neemias recrutando homens, indo até Jerusalém, andando em Jerusalém, observando como estava a situação naquele lugar, antes de começar a obra. Mas não é isso. Também não é o capítulo 3, quando Neemias começa a sofrer as primeiras pressões dos adversários. Também não é isso. Foi falado no capítulo 4. E o capítulo 4 fala do meio da obra. O capítulo 4 fala da metade. Posso ouvir amém, queridos? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da metade. Estava na metade, meio do caminho. Não é o começo, não é o fim, é do meio. Como que eu sei? Versículo 6. Coloca para mim aqui, por favor. Porque, porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade. Ou seja, eles estavam na metade da obra. Metade não é o começo. Começo é empolgante. Começo é empolgante. Não é verdade? Quem sabe, quem casado sabe que o começo você não vê nem defeitos na pessoa. Começo é fácil. Você chega numa empresa e começa a trabalhar, você fala, isso aqui é um paraíso. Daqui a pouco você fala, não é tão paraíso não, é mais ou menos. Começo é fácil. Corrida de São Silvestre, você começa, quando dá um disparo, os corredores, os primeiros que estão lá na ponta, já saem naquela disparada, mas quando chega na metade, muitos fazem o quê? Desistem. Aqui não é começo da obra. Quando Neemias começou a colocar os primeiros tijolos, quando ele estava limpando o terreno para começar a reforma, aqui é metade. Na metade é onde nós passamos as maiores crises. No final, você já está no final, já está na reta, já está enxergando o final, você vai. Agora o meio é o momento mais difícil da vida do cristão. Quando você está no meio de um projeto, quando você está no meio de uma caminhada. Neemias estava no meio. E quais são os desafios que nós enfrentamos quando nós estamos no meio? Eu poderia trazer aqui 10 características. Eu poderia trazer 7 características. 7 é o número da perfeição, né? Poderia falar de 7 características. Poderia falar de 5 características. As minhas pregações, geralmente elas são com 5 tópicos. Eu poderia trazer 5 tópicos aqui para vocês.
Mas eu vou fazer melhor. Eu vou usar o próprio texto para falar do texto. Eu vou usar o próprio texto para explicar para vocês quais foram as dificuldades que Neemias enfrentou no meio dessa obra. Posso ouvir amém, queridos? Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a igreja, tem a ver com o louvor dessa igreja, tem a ver com a nossa história. Fala para o irmão do lado, deixa eu falar com você nesse momento. Vamos lá, quais são então as dificuldades? Vamos voltar no versículo 1, lá em cima no 1. Vamos ver quais são as dificuldades. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Você sabia que nesse exato momento, nesse exato momento da fase da minha vida e da tua vida, tem alguém sabendo o que está acontecendo? Sambalate e Tobias não estavam lá, mas eles ouviram. A notícia chegou no ouvido deles, que eles estavam trabalhando, que eles estavam edificando um muro. E edificar um muro é um dos exemplos mais maravilhosos que nós podemos traçar para a nossa vida. Edificar muro. Eu não sou pedreiro, irmãos, não tenho experiência de colocar a mão na massa para construir parede, mas já toquei umas 10 obras, já fui responsável por umas 10 obras. E muro, edificar muro, é bonito de ver, irmãos, porque é tijolo a tijolo, é passo a passo. Posso ver amém, queridos? E você vai e sai. Se você tiver com um pedreiro bom, você sai. Quando você volta à tarde, aquela obra que estava lá embaixo já está mais alta. É maravilhoso ver o projeto crescendo, a obra crescendo e evoluindo. É lindo ver, irmãos, tijolo a tijolo sendo colocado. Eles ouviram dizer, Neemias não parou. Eles ouviram dizer, Neemias não desistiu. Eles ouviram dizer, Neemias está na obra e ele não parou na obra. Ei, tem pessoas dizendo hoje, ele não parou, ela não parou, ele não desistiu, ela não desistiu. Passou por luta, passou por desemprego, passou por doença, passou por luta financeira, luta profissional, passou por crise, passou por depressão, passou por ansiedade, passou por pressão aqui, pressão ali, e ele não parou, ele não desistiu. Talvez você não sabe, mas tem gente hoje dizendo ao meu respeito e ao teu respeito, ele não parou, ela não parou e não vai parar, porque Deus, ele está na obra. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não parou. Fala para o seu irmão lá, você não vai parar. E aí, pastor, e quando ficaram sabendo? Está aqui. Quando ficaram sabendo, versículo 1: ardeu em ira. Tem alguém irado? Fala para o seu irmão do lado, tem alguém irado? Não é possível. Não é possível. Ardeu em ira. Glória a Deus. Não é possível. Daí, eles usaram uma outra estratégia. Versículo 1 vai falar: escarneceu dos judeus, zombaram. Fala para quem está ao seu lado: vão zombar de você. Zombaram. E sabe o que mais? Desacreditaram. Irmãos, tem gente que quando é desacreditado, desacreditada, para, desiste. Ah, não estão acreditando em mim. Agora tem gente que quando você desacredita, meu irmão, quando você, tem gente que quando ouve assim, eu duvido. Eu duvido. Irmãos, eu não sei se você é teimoso. Eu não sei quem é mais teimoso, se é eu ou se é minha mãe. Eu tenho com ela, ela tem comigo, e é uma teimosia. Depois eu vou mostrar essa mensagem para minha mãe. Eu não sei quem é mais teimoso, eu herdei dela essa teimosia. Teimosia. Que coisa tremenda, irmãos. Posso ver amém, queridos? Diz a Bíblia que eles zombaram, desacreditaram, duvidaram.
2, olha as perguntas que eles fizeram. E falou na presença de seus irmãos de todo o exército de Samaria, dizendo, vamos lá, 2 pontos. Olha o que eles disseram: que fazem estes fracos judeus? Tem alguém chamando de fraco? Fala para o seu irmão do lado, tem alguém chamando de fraco. O que faz esses fracos judeus? Daí vem outra palavra, outra coisa. Permite-se-lhe isso? Vão permitir eles continuarem fazendo isso? Terceira pergunta: sacrificarão? Eles vão ficar se matando aí? Será que eles vão ficar se matando? Sacrificarão? Será que eles estão pensando que eles acabaloando num só dia? Será que eles estão achando que vão terminar? Vão chegar até o fim? Será que eles estão achando que vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Será que eles estão achando que eles vão conseguir levantar esse muro? Só que o muro já estava na metade, irmãos. Quem entendeu? Diga amém. Quando falaram, será que eles sacrificarão? Eles entenderam que eles já estavam no sacrifício. Sabe o que é fazer o sacrifício? Você já acordou de manhã, irmãos? Você falou assim: olha, eu vou trabalhar hoje só pela graça. Sexta-feira, quinta-feira, às vezes na segunda-feira, às vezes na terça, todo dia, né? Quando você acorda, e quem trabalha de sábado, irmãos? Né? Pastor Cleiton trabalha de sábado, né? Às vezes domingo, né? Irmã Cleiton trabalha de sábado. Imagine só, eles não entenderam, não é que eles iam sacrificar, eles já estavam no sacrifício. Só que quando nós estamos no sacrifício, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Às vezes você sobe para fazer a obra. Eu digo por mim, que sou pregador da palavra, às vezes você vai pregar e você está no seu limite, você está com a tampa transbordando, você está cheio de problemas, cheio de crises, cheio de preocupações, e você vem no sacrifício, você sobe no altar, e não é você que prega, não é você que fala, não é você que canta, é Deus que fala através da sua vida, aleluia. Aqueles homens já estavam no sacrifício e ninguém estava vendo, só que Deus está vendo todas as coisas. E todas as vezes que você sacrificar por um propósito de Deus, Ele vai te honrar. Permaneça sacrificando e Deus vai honrar o teu esforço. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, gente. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei aqui nessa cozinha, quantas vezes a Luciene deve estar assistindo? Quantas vezes eu cheguei aqui nessa cozinha, a Luciene com o pé dela enfaixado, irmãos, com dor, e ela assim, né, Malé? Já viu, Malé? Dezinha já viu?